Olá, meus amados estudantes. Mais uma aula, mais uma vez juntos. Espero que vocês estejam lendo, fazendo a leitura do conteúdo da plataforma, estejam gostando, fazendo os exercícios e aprendendo e conhecendo sobre avaliação. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de avaliação. Aguardem só um pouquinho. Então, hoje nós vamos falar sobre avaliação da aprendizagem, principais instrumentos de desenvolvimento e aprendizagem. Nós vamos ver quais são os instrumentos que nós utilizamos para avaliar, para desenvolver a aprendizagem. Unidade 1. Nesta unidade de aprendizagem, trataremos dos principais instrumentos de avaliação, que assim como os objetivos das modalidades de avaliação são diversos. Os instrumentos de captação dos diferentes objetivos também precisam ser diversos. Vamos aprender um pouco sobre a objetividade e a subjetividade na avaliação, sobre atividades, instrumentos e técnicas de avaliação e ainda sobre os tipos de instrumentos mais indicados para cada um dos momentos ou modalidades de avaliação da aprendizagem. Então, vamos lá entender o que significa isso aí? Então, olha só. No final dessa unidade da aprendizagem, vocês deverão apresentar os seguintes aprendizados. Então, o que vocês deverão saber ao final dessa leitura? Discutir a objetividade e a subjetividade do processo de avaliação da aprendizagem, identificar e analisar diferentes instrumentos de avaliação da aprendizagem, considerar os diferentes instrumentos para cada um dos momentos avaliativos, então, porque nós temos diferentes formas de avaliar para os diferentes momentos, tá, em que acontece a avaliação. E aí, olha, nós vamos agora conhecer algumas regrinhas básicas para redigir e corrigir uma prova. Veja a seguir. Então, nós temos, olha só, 7 regras que vocês deverão estar lendo, estudando, de como estar corrigindo e redigindo uma prova. Conteúdo do livro: objetividade e subjetividade do processo de avaliação da aprendizagem, diferentes instrumentos de avaliação da aprendizagem, instrumentos para cada um dos momentos avaliativos. O que Luquezzi fala sobre isso aí? 2011, afirma que avaliar implica a disposição de acolher, abraçando a possibilidade de uma situação ser agradável ou desagradável, satisfatória ou insatisfatória. Ainda saliento que avaliar um estudante sugere também acolher seu modo de ser para, a partir daí, decidir o que fazer e como fazer. Dando continuidade, nós vamos ver também os instrumentos de desenvolvimento e aprendizagem, ou seja, os instrumentos de avaliação da aprendizagem têm interesses diferentes e objetivos diferentes. Então, para cada instrumento, eu vou ter um interesse e também vou ter um objetivo, tá bom? Partindo agora para outra unidade para nós entendermos, continuarmos estudando sobre avaliação. Então, agora nós vamos ver a avaliação da aprendizagem, introdução às modalidades de avaliação. Então, nós vamos entender o que é avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Vamos lá. Aguardem só um pouquinho. Unidade 1. Nesta unidade de aprendizagem, faremos uma pequena introdução sobre as diferentes modalidades de avaliação. Então, nós vamos ter avaliações diagnósticas ou iniciais, formativa ou instrucional e somativa. Cada modalidade de avaliação trata nessa unidade
ocorre com suas ferramentas, instrumentos, foco, objetivo e tempo específico. E são essas questões que serão analisadas. Então, nós vamos estar estudando de uma forma bem específica cada uma modalidade de avaliação, tá? Então, vamos lá. Ao final dessa unidade de aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Discutir acerca das 3 modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Identificar conceitos como instrumentos ou métodos de coleta de evidências. Conhecer na prática o que significa cada uma dessas modalidades. Então, eu tenho que entender na prática como é que eu vou estar utilizando essa modalidade de avaliação. E para isso, olha, observe a seguir uma comparação entre as fases da avaliação em sala de aula. Então, eu tenho aqui uma comparação entre as 3 fases da avaliação em sala de aula. Então, eu tenho a avaliação inicial ou diagnóstica, eu tenho a avaliação formativa ou instrucional e eu tenho também a avaliação somativa. E aí eu tenho propósito, cada uma delas tem um objetivo, tem um propósito, o período que ela acontece, o método de coleta de evidências de cada uma, só para eu poder perceber como eu faço uma e outra. Porque na realidade eu vou estar utilizando todas as modalidades, tá? Tipos de evidências coletadas, forma de arquivar as informações. Então, para cada modalidade também eu tenho uma forma de arquivar as informações que eu obtive, tá? Conteúdo do livro. Então, nós temos modalidade de avaliações, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, a coleta de evidências em um processo avaliativo, modalidade de avaliações na prática, avaliação formativa na prática e avaliação somativa na prática. Vocês estão lembrados do objetivo lá? Que para eu entender a modalidade de ensino, eu tenho que saber também como ela atua, como fazer na prática, no meu dia a dia. Então, vamos lá. Identificar o motivo do erro em uma prova aplicada durante o processo de aprendizagem foi uma das ações mais debatidas dessa unidade. Quando o próprio aluno identifica o que errou em uma questão e qual foi a estratégia de raciocínio empregada que fez com ele chegasse a um resultado errado, a aprendizagem é apenas mais uma consequência. Sugiro que na prática você proponha a formação de um círculo de apoio mútuo em sua sala de aula. Veja a seguir detalhes dessa atividade. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver o que aconteceu, ao fazer esse círculo de apoio mútuo. Os alunos serão organizados em duplas e receberão as provas anteriormente aplicadas, sendo apenas marcadas pelo professor as questões que estão incorretas. As provas serão distribuídas aleatoriamente entre os alunos e não necessariamente o aluno ficará com sua própria avaliação. Cada dupla receberá 2 provas com as questões incorretas marcadas. Farão a leitura e a análise e anotarão em uma folha em separado qual seria a estratégia de raciocínio correta e qual a resposta correta. Após a leitura e a análise, as provas serão trocadas com outra dupla, sendo que no total cada dupla analisará 4 provas e seus erros. Identificar o erro dos colegas auxiliará os alunos na compreensão dos erros mais comuns, podendo inclusive ser um erro também cometido pelos componentes da dupla. Após todas as análises realizadas, a correção da prova será feita por toda a sala. O professor deverá coordenar, mas as duplas é que apresentarão estratégias de raciocínio diferenciadas das que foram empregadas inicialmente pelo aluno que realizou a prova. O professor fará a intermediação com correções necessárias às estratégias sugeridas pelas correções. Olha só que interessante, gente, tá? O professor vai estar trabalhando, em cima da prova que ele aplicou.
e o aluno vai também estar adquirindo novos conhecimentos e percebendo aonde houve o erro e a forma também de raciocinar sobre aquela questão, né? E isso é muito importante e é um trabalho assim, um processo, né? Além dele fazer a prova, ele vai estar não só analisando de uma pessoa, mas de várias pessoas, igual eu falo ali de 4 duplas, para poder chegar num consenso, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, gente, o estudo dessas unidades, né? E qualquer dúvida, eu sempre estou aqui, né? Vocês podem mandar mensagem para mim no fórum de dúvidas, tá? Sempre estou à disposição de vocês. Bom estudo a todos, boa compreensão das unidades, fiquem com Deus, um abraço apertado a todos e boa sorte para vocês, tá? Até breve.